realmente criadas nelas. O que você deseja? Se começarmos a pensar sobre tudo o que gostamos e o que queremos adquirir ou possuir e procurarmos descobrir a origem dos nossos desejos, aonde chegaremos? Chegaremos na fonte comum de todo o sistema de comunicação global, em campanhas ordenadas e muito bem dirigidas de difusão de informações e na propaganda. O marketing, como isso é chamado elegantemente por todos hoje em dia. Parece exagero? Então, vamos fazer um exercício. Imagine que você é alguém que não abre mão da qualidade e precisa de algo, um equipamento eletrônico qualquer, por exemplo, e sai para comprá-lo. Veja-se entrando numa loja e se deparando com o que parece ser de boa qualidade, mas de uma marca que você não conhece, nunca viu e da qual nunca ouviu falar. Apesar disso, o vendedor lhe dá as melhores recomendações, afirmando que aquele é o melhor equipamento já produzido no mundo e que o preço um pouco abaixo dos concorrentes deve-se à marca ter optado por economizar na propaganda para que você pudesse comprá-lo. Continue pensando na cena por mais alguns instantes, o vendedor lhe passando estas informações e você analisando a situação. Qual seria o desfecho do caso? Você compraria aquele aparelho? Provavelmente não. A primeira coisa que viria à sua mente era que uma indústria que pensasse em fazer economia na divulgação do seu produto não merece respeito. É perfeitamente razoável que se pense assim. Talvez você até comprasse o aparelho por ele ser um pouco mais barato, mas antes teria que vencer a sua desconfiança. Porém, se você já tivesse visto algumas propagandas na TV enaltecendo as qualidades do equipamento, é provável que você já chegasse na loja procurando por ele. A sua vontade de tê-lo e de usufruir todas as qualidades anunciadas faria com que você o procurasse. Então, analisando o caso, o que podemos concluir? Com ou sem propaganda, o aparelho seria o mesmo. Ele não mudou em nada por ter sido anunciado nos meios de comunicação. E, a não ser por causa da própria propaganda, aquele equipamento continuaria sendo desconhecido para todo mundo. Apesar disso, a propaganda do produto seria capaz de fazer você desejá-lo. Ou seja, desejar algo que nem conhece de fato. Isso não deixa você preocupado? Você já pensou que muitas das coisas que gosta ou que pretende ter, na verdade, não são opções suas? Que você foi induzido a gostar delas ou a querê-las por um elaborado sistema de marketing? Pior ainda. Você já percebeu que a sociedade na qual você vive já não tem mais uma identificação própria e está adquirindo hábitos estranhos e se sujeitando a outras culturas e sociedades com mais poder econômico e perfis dominadores? Que a forma como você leva a sua vida já nem tem mais relação com você mesmo? Que você vem recebendo treinamento há vários anos para ser e agir como a do interesse dos grandes grupos financeiros mundiais? Que bom se isso fosse apenas paranoia. Mas, infelizmente, não é. Basta pararmos um pouco e pensar. Então, poderemos perceber que há algo, que não somos nós, está fazendo com que pensemos e nos comportemos do modo como fazemos hoje. Ou seja, nada mais do que, inconscientemente, seguir modelos que nos são apresentados. American Way of Life. Certamente, você já ouviu a expressão American Way of Life, o modo de vida americano. O povo dos Estados Unidos defende esta ideia com unhas e dentes. Para eles, a forma como vivem representa a liberdade em todos os sentidos. Realmente, há aspectos dignos de defesa no modo de vida americano, mas que dizem respeito a eles, por questões históricas e de costumes. Porém, o American Way of Life se transformou numa campanha de propaganda sistemática e permanente que se originou após a Segunda Guerra Mundial e se intensificou com a Guerra Fria que se criou entre o capitalismo e o comunismo. Entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, bem entendido, os ganhadores da guerra, que, como prêmio, deram-se o direito de repartir o mundo entre eles. O impulso inicial da campanha foi a necessidade dos Estados Unidos se oporem ao avanço das ideias comunistas pelo mundo para poderem manter e expandir sua influência política, econômica e militar. Ela começou pelo cinema, com filmes que enalteciam as ações americanas, e se expandiu para os demais meios de comunicação. Deu tão certo e funciona tão bem que persiste até hoje. E onde não estava funcionando como esperado, havendo o risco de algum país aderir ao bloco comunista,
Os Estados Unidos interviram providenciando e financiando algumas ditaduras militares alinhadas com seus ideais, como foi o caso de quase toda a América Latina. Hoje não é mais necessário aos Estados Unidos se oporem ao comunismo, que na prática já acabou no mundo. Sob este aspecto, a questão política já está resolvida para os americanos. Mas restam ainda as questões militares e econômicas, áreas nas quais não há limites para desejos expansionistas. A campanha do American Way of Life serve hoje para difundir aquilo que o povo americano acredita ser bom para eles. O motivo para que isso ganhe o mundo é fazer com que os demais povos se espelhem nos americanos, desejem viver como eles e adotem seus hábitos e seus costumes. Principalmente os hábitos de consumo. Conforme podemos constatar observando o mundo todo, a campanha é um grande sucesso. Até povos com culturas milenares, como o Japão, já se renderam ao American Way of Life há muitos anos. Agora é a vez da China e da Rússia, que já caminham nesta direção. São apenas 3 exemplos que podem ser citados por serem emblemáticos da influência dos Estados Unidos no mundo. O Japão assumiu o modo de vida americano por ter sido dominado pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, a Rússia porque o seu modo de vida baseado no comunismo já não funcionava mais e a China porque ele é conveniente. O que aconteceu com estes povos está acontecendo com quase todos os povos da Terra. Lentamente, sem sentir, o mundo se molda ao modo de vida americano. A rã cozida. Há um texto circulando pela internet, atribuído a Olivier Clerc, que conta a história de uma rã que não sabia que estava sendo cozida. Nele o autor aborda a questão das mudanças que ocorrem nas sociedades de uma forma bastante interessante. Reproduzimos o texto a seguir. A rã cozida. Imagine uma panela cheia de água fria, onde uma rã nada tranquilamente. Então, um pequeno fogo é aceso embaixo da panela e a água começa a aquecer muito lentamente. Pouco a pouco, a água vai ficando morna e a rã, achando bastante agradável, continua a nadar. A temperatura da água continua subindo lentamente, até um ponto no qual fica mais quente do que a rã pode apreciar. Ela se sente um pouco cansada, mas não se amedronta. A água continua esquentando até que esteja realmente quente. A rã começa a achar desagradável, mas, por estar muito debilitada, apenas suporta e não faz nada. E a temperatura continua subindo, até que a rã acaba morta e cozida. Se esta rã tivesse sido lançada diretamente na água a 50 graus, com um golpe de pernas ela teria pulado imediatamente para fora da panela. Isto mostra que, quando uma mudança acontece de um modo suficientemente lento, escapa à percepção e, na maior parte dos casos, não desperta reação alguma. Nem oposição ou revolta. Se olharmos para o que tem acontecido em nossa sociedade desde há algumas décadas, podemos ver que estamos sofrendo uma lenta mudança no nosso modo de viver, para a qual estamos nos acostumando. Uma quantidade de coisas que nos teriam feito horrorizar há 20, 30 ou 40 anos atrás, foram pouco a pouco banalizadas e, hoje, apenas incomodam ou deixam completamente indiferente a maior parte das pessoas. Em nome do progresso, da ciência e do lucro, são efetuados ataques contínuos às liberdades individuais, à dignidade, à integridade da natureza, à beleza e à alegria de viver. Isso acontece lentamente, mas de forma permanente, com a cumplicidade das vítimas, desavisadas e, agora, incapazes de se defenderem. As previsões para o nosso futuro, em vez de despertar reações e medidas preventivas, não fazem outra coisa a não se preparar psicologicamente as pessoas para aceitarem algumas condições de vida decadentes, aliás, dramáticas. O martelo contínuo de informações pela mídia satura os cérebros, que não conseguem mais distinguir as coisas. Quando eu falei pela primeira vez estas coisas, era para um amanhã. Agora, é para hoje. Perdendo a inocência. Ao analisarmos o texto acima, podemos constatar uma obviedade que pode ser usada como contraponto para invalidar a ideia ali exposta. A evolução humana e as alterações sociais sempre aconteceram e sempre acontecerão da maneira como Olivier descreve. Valores bons ou ruins que eram vigentes em uma época sempre foram substituídos por outros valores bons ou ruins. E isso continuará acontecendo sempre. Ao expormos algo novo a alguém ou a um grupo, poderá haver uma rejeição inicial, mas,
Com o tempo, todos acabam se acostumando com este novo, que nestas alturas já não será mais novo. Daí a passar a fazer parte deste indivíduo ou deste grupo é apenas um passo. É algo quase automático. Há quem diga que o contato com culturas diferentes pode enriquecer a cultura que se expõe, o que é verdade. Mas também há quem argumente que a cultura que se expõe a outras acaba assimilando valores e hábitos estranhos a ela e pode acabar se desvirtuando e até desaparecendo. Isso também é verdade. Aconteceu com todas as culturas que já existiram e continua acontecendo com as existentes atualmente. Não há como lutar contra isso ou resistir. Bem, mas, se assim, então qual é o problema? O problema é que, até então, isso sempre havia acontecido espontaneamente. Sempre foi um processo social natural do ser humano, lento o suficiente para que as mudanças ocorressem de forma a não haver uma descaracterização cultural em curto prazo. Ao contrário do que acontece hoje na nossa aldeia global, que possui uma capacidade de exposição de ideias, fatos e situações nunca experimentada antes na história humana. Com a exploração dos recursos de comunicação disponíveis hoje, mudanças sociais podem ser planejadas e preparadas com anos de antecedência por pessoas ou grupos que tenham interesse particular nelas. Os meios para isso existem, têm abrangência e influência suficientes para cobrir toda a população mundial e está disponível e acessível a qualquer um. São as redes de comunicação de massa, TV, rádio, internet, jornais, etc., as quais divulgam ao mundo informações instantâneas e frequentes que substituem o contato direto que antes precisava haver entre as pessoas para que acontecessem as trocas culturais. Via de regra, as redes pertencem ou se vinculam a grupos internacionais que já controlam ou agem para controlar quase tudo no mundo. Coisas essenciais, como a energia, os alimentos, a saúde, a água, o dinheiro e, é claro, as comunicações. E aqui estamos nós, de novo, parecendo paranoicos ou adeptos de alguma teoria da conspiração. Mas não é nada disso. Se pararmos para pensar, saindo do redemoinho que se tornou nossas vidas modernas, poderemos perceber melhor o que acontece nos bastidores do mundo. A lista de argumentações que poderíamos usar para justificar o que estamos tentando demonstrar é extensa. Só isso já possibilitaria a confecção de um volume imenso, o que não é o nosso objetivo aqui. Se você tiver interesse em aprofundar este assunto, sugerimos que assista a 2 vídeos que explicam de forma muito clara como funcionam os mecanismos sociais e como estamos expostos a influências de diversas fontes e de interesses que nem são os nossos. O filme A História das Coisas, de 21 minutos, demonstra como funciona a nossa sociedade de consumo e a relação que desenvolvemos com os bens em geral, as coisas. Uma das questões abordadas no filme é o fato de estarmos programados para fazer 3 coisas na vida: ver a TV, comprar os bens anunciados na TV, e trabalhar para ganhar o dinheiro necessário para as compras. O filme Thrive, Prosperar por um Mundo Melhor, de 2 horas e 12 minutos, aborda principalmente 3 questões. A primeira se relaciona com um tipo de energia limpa e abundante no universo que é desprezada por não ser possível a sua comercialização. O segunda trata de prováveis contatos de extraterrestres com a nossa civilização através dos tempos. E a terceira, que é que se relaciona com o assunto que estamos discutindo, mostra, de forma muito convincente, como tudo está dominado por meia dúzia de famílias poderosas que controlam praticamente todos os recursos do planeta e todas as operações essenciais para o funcionamento do mundo como nós o conhecemos. E o que fazem para manter e aumentar seu poder sobre as coisas, sobre os países e sobre as pessoas, desde a preparação inconsciente das populações até a provocação das crises mundiais e das guerras. Os vídeos estão disponíveis para visualização na internet. Se achar mais fácil, você poderá pesquisar os títulos através do Google: A História das Coisas e Thrive, Prosperar por um Mundo Melhor. Depois de ter contato com o conteúdo destes filmes, você terá melhores condições para dizer se estamos ou não paranoicos. Mas, antes, um aviso: se você é impressionável ou tem tendência a se deprimir, é melhor não os assistir, pois vai descobrir o quanto você tem sido feito de bobo durante toda a sua vida. Como não conseguimos perceber? Nós nos achamos muito espertos e poderosos.
Sabemos que não temos o poder de controlar tudo o que está à nossa volta, mas pensamos que conseguimos, pelo menos, controlar a nossa vida. É uma grande decepção quando descobrimos que nem isso está ao nosso alcance. Que não passamos de meros personagens executando um roteiro especialmente preparado para nós, com todo cuidado, e para o qual estamos sendo treinados há muitos anos. Isso acontece conosco sem que saibamos. Não porque sejamos incapazes de entender, mas porque é escondido de nós por motivos óbvios. Se soubéssemos, não permitiríamos. Ou, pelo menos, resistiríamos. Mas não temos como resistir a algo que nem sabemos que existe. Nós não conseguimos perceber a manipulação que sofremos porque ela acontece em nosso nível subconsciente. Ela escapa à nossa razão, ao nosso lado consciente, atuando de forma subliminar. Para entendermos melhor o que isso significa, vejamos como é definido o termo subliminar no dicionário Ruais. Subliminar. 1. Que é inferior ao limiar, subliminal. 2. Que é subentendido nas entrelinhas ou se faz por associação de ideias, disse de propaganda. 3. Na psicologia, é o que não ultrapassa o limiar da consciência, que não é suficientemente intenso para penetrar na consciência, mas que, pela repetição ou por outras técnicas, pode atingir o subconsciente, afetando as emoções, desejos, opiniões, subconsciente. Aí está. É a definição perfeita de como passamos todo o nosso tempo absorvendo coisas novas para a nossa vida, hábitos, costumes, crenças, etc. E assim, desenvolvemos um conjunto de regras, de paradigmas, de certezas, de conceitos e de pensamentos que parecem ser nossos, parecem criados por nós, mas foram cuidadosamente injetados em nosso subconsciente para aflorar no consciente como se tivessem surgido ali. Do objetivo ao subjetivo. Talvez a primeira atuação forte e direta da propaganda em massa tenha ocorrido durante o período nazista, no início do século XX. Apesar do forte apelo emocional transmitido nos discursos de Hitler, a base da propaganda nazista era essencialmente lógica, racional e argumentativa. Era objetiva e tentava convencer o público. E convenceu. O povo alemão incorporou os conceitos que lhe foram transmitidos de forma consciente. Sabia o que lhe foi dito, o motivo por que lhe foi dito e o que precisava ser feito para consolidar o que estavam lhe dizendo. Funcionou tão bem que os americanos passaram a utilizar técnicas semelhantes para sua propaganda pelo mundo após a Segunda Guerra Mundial. O American Way of Life começou seguindo os passos da propaganda nazista. Mas, em seguida, começaram a ser percebidos alguns efeitos secundários produzidos nas pessoas que tiveram contato com a propaganda. Estava acontecendo a assimilação de conceitos e de comportamentos que não haviam sido planejados. Pesquisando e testando os resultados, descobriram que poderiam ser alcançados ótimos resultados através do acesso ao inconsciente dos indivíduos. Além da eficácia do método, ainda havia vantagens evidentes no seu uso. Por exemplo, seria possível trabalhar qualquer questão, por mais impopular que fosse, sem a necessidade de se expor, de se abrir, de externar opinião. A grande mágica era utilizar linguagens, imagens ou situações que sugerissem veladamente o que se pretendia que as pessoas fizessem ou pensassem, mas de forma que o cérebro captasse e assimilasse a mensagem sem que a mente consciente percebesse. Diversas experiências foram produzidas, com algumas delas chegando a ser colocadas em prática. Como a figura de uma garrafa de refrigerante no minúsculo espaço entre os slides das antigas fitas de filmes. Durante as projeções nos cinemas, o filme passava normalmente sem que as mentes conscientes da plateia conseguissem perceber a projeção das garrafinhas. Mas o inconsciente percebia. E as pessoas saíam do cinema com uma vontade inexplicável de tomar o refrigerante. Quando o truque foi descoberto, foi considerado ilegal e proibido. Mas o conhecimento sobre o poder que a mente inconsciente exerce no indivíduo era valioso demais para a indústria da propaganda. Ele não seria deixado de lado. Então, os organismos políticos e as agências de propaganda saíram atrás de formas de utilizá-lo sem que pudessem ser acusados de trapaça. Depois de estudos, observações e experiências, acabaram fazendo a grande descoberta: a ponte para o que precisavam seriam as emoções, as carências e os anseios das pessoas.
Exemplos de como isso funciona. Conforme as pesquisas e experiências foram se sucedendo, a propaganda subliminar foi se desenvolvendo e se refinando cada vez mais. Tanto que, hoje, para o desenvolvimento de uma boa campanha publicitária, os mínimos detalhes envolvidos são exaustivamente examinados e pesquisados quanto ao efeito inconsciente que podem produzir no público, tanto positiva como negativamente. Mesmo as minúcias que parecem irrelevantes ou sem relação merecem a atenção dos idealizadores das campanhas. Para ilustrar o que estamos discutindo, vejamos alguns exemplos. As propagandas de geladeiras são direcionadas sempre ao público feminino. Entretanto, ao lado da geladeira geralmente é colocada uma mulher bonita e elegante, uma modelo. Se fôssemos pensar com lógica na situação, os homens é que teriam sua atenção atraída para a propaganda. Porém, o objetivo da mulher bonita ali é associar a sua imagem à geladeira para que a mulher que a comprar se veja como a modelo que está se apresentando. Este quadro pode gerar um estímulo para que a dona de casa se decida por aquela geladeira. As propagandas de cigarros começaram com a aparição de artistas e ídolos populares fumando, muitas vezes sem abordar o assunto, como em filmes, por exemplo. Isso era chique e estimulou muita gente a imitá-los. O público feminino também foi estimulado a fumar com a aparição de atrizes e mulheres famosas fumando em público. Os fabricantes de cigarro pagavam para os artistas, homens e mulheres, serem vistos fumando. Além disso, nas propagandas propriamente ditas sempre havia associação do cigarro à aventura, ao prazer, à satisfação, à realização pessoal ou ao esporte. Embora todos soubessem dos males que o cigarro causa à saúde, tais associações eram propositais para que se desenvolvesse uma sensação psicológica positiva que fosse mais forte do que as razões negativas do hábito de fumar. As propagandas de bebidas seguem esta mesma linha de ação. Direcionadas basicamente ao público masculino, mostram quase sempre alegria, festas e, claro, muitas mulheres. A propaganda também costuma ser engraçada ou divertida. Tais artifícios já criam, de antemão, uma expectativa de prazer para o momento que a bebida for consumida. Isso acontece principalmente com a cerveja, muito mais do que com outras bebidas. Tanto que já foi feita uma propaganda de cerveja em ambiente sóbrio, simulando a própria cervejaria, quase que apenas com idosos em cena e com as pessoas conversando calmamente. Chamou a atenção por ser o oposto do que acontecia. O ponto alto da propaganda é quando um jovem diz que, para melhorar, iria colocar mulheres bonitas no ambiente e um senhor contrapõe sua argumentação dizendo: quem gostar de propaganda, que assista às deles. Quem gostar de cerveja, pode beber a nossa. Nas propagandas de carros, há uma variação de enfoques bastante grande, dependendo do público-alvo. Se o carro for destinado ao público masculino, são demonstradas a potência, a tecnologia, talvez a agressividade das linhas. Se para o público feminino, são demonstrados a elegância, o refinamento e a praticidade do carro. Se para a família, são demonstrados a economia, a segurança e o espaço interno. Nas propagandas de brinquedos são criadas histórias de animação nas quais o brinquedo é envolvido em cenas de ação ou aventura, ou outras que possam chamar a atenção das crianças. Tal artifício mexe com a imaginação da criança, criando um clima de excitação em torno do brinquedo. E assim por diante, poderíamos enumerar uma série de situações que acabam induzindo, criando artificialmente, o desejo pelo objeto. E, é claro, a sua compra. Isso é o que orgulhosamente chamamos de marketing nas sociedades que acreditamos serem as mais modernas e evoluídas. Na verdade, o brinquedo não passa de um pedaço de plástico ou de metal colorido. O carro e a geladeira, embora possam empregar diferentes tecnologias entre as marcas e modelos, são basicamente iguais aos seus concorrentes de outras marcas. Quanto às bebidas, apesar de eventuais diferenças no sabor, elas têm o mesmo efeito de alteração da consciência pelo álcool. O mesmo acontece com o cigarro. Se assim, então qual é a necessidade da propaganda e por que ela funciona? É aí que entra a questão que estamos discutindo desde o início. A subjetividade, a subliminaridade. O objetivo da campanha de marketing é associar uma carga emocional ao objeto da propaganda.
Será isso que despertará o desejo do consumidor pelo produto e fará com que se decida para sua compra. Como a emoção é um fator de difícil controle para a maioria das pessoas, a estratégia de usá-la para atingir a mente consciente produz resultados muito maiores do que se fosse tentado o convencimento. Desta forma, podemos comparar as técnicas utilizadas nas propagandas com a forma como alguém entra em nossa casa. Se fosse abordada a razão, o sujeito estaria entrando na nossa casa através da porta da frente. Ele teria se anunciado e nós teríamos aberto a porta e autorizado a entrada. Se quiséssemos. Quando são abordadas as emoções, o sujeito entra pela porta dos fundos, furtivamente, sem que saibamos e sem a nossa autorização. Ele acaba se instalando na nossa sala e nós nem conseguimos enxergá-lo aboletado no nosso sofá. Com base no que estamos discutindo, podemos concluir que as propagandas, como hoje se apresentam, são golpes contra o consumidor. Exagero? Será, mesmo? Se algo é apenas este algo, seria admissível que, através das nossas impressões subconscientes e emocionais, fossem acrescentadas ou criadas qualidades ou expectativas que não existem. Seria honesto fazer com que alguém olhasse para algo e enxergasse mais do que existe por causa da associação de emoções intencionalmente provocadas, a autorregulação publicitária. Precisamos ter bom senso para não generalizar a situação. Até mesmo porque nem todos os produtos se prestam para influência subliminar. Mas, para aqueles onde esta prática pode ser adotada, com certeza ela é utilizada. E de forma intensiva. Ao máximo possível. Tanto é verdade que as agências de publicidade criaram o CONAR, Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária. Será que os publicitários tiveram um surto angelical para defenderem a população deles mesmos? Não. Claro que não. O CONAR é uma iniciativa idealizada pelas próprias agências de publicidade para neutralizar um movimento que vinha surgindo para que se estabelecessem leis que regulassem este mercado, que estava nitidamente abusivo. Ao proporem se autorregular, na verdade, as agências estavam se autoprotegendo. Tiveram sucesso. Com a criação do CONAR, a sociedade se deu por satisfeita e as agências foram deixadas em paz. Embora isso, a iniciativa tenha apresentado resultados positivos para a sociedade. Realmente, o CONAR vem coibindo abusos. Porém, a prática da propaganda subliminar nunca deixou de ser usada. Só que, a partir de então, passou a ser mais sutil. É considerado abusivo só o que é escancarado, só a manipulação que pode ser percebida com facilidade. O que for sutil, embora surta o mesmo efeito, não é considerado abusivo pelo Conselho. Até porque, sendo sutil, os responsáveis por uma campanha publicitária sempre poderão defendê-la com argumentos convincentes se alguém a acusar de ser abusiva. Mesmo que estes argumentos sejam falsos ou irreais, mas isso já é outra história. De qualquer forma, o CONAR é uma solução criada pela própria sociedade, seja por ter participado ou por ter aceitado as regras. E, convenhamos, sempre é melhor uma solução criada pelos próprios segmentos sociais envolvidos, mesmo que não seja perfeita, do que imposições legais que poderiam estar contaminadas com interesses prejudiciais da sociedade. Absorvendo elementos culturais estranhos. A influência subliminar se presta muito bem para despertar o interesse do público por bens de consumo. Imagine, então, o ser feito quando se trata de aspectos culturais. Sempre que um grupo entra em contato com hábitos, costumes ou conceitos estranhos, é normal que eles sejam adotados se forem identificadas vantagens para o grupo. Não é necessário que isso passe pela análise da mente. Nem que haja vontade explícita para a mudança. Por ser um processo lento, normalmente a sociedade influenciada nem sente que está mudando. Apenas vai assimilando e incorporando as novidades até que elas passem a fazer parte da sua cultura como se sempre estivessem ali. Isso não lembra a história da rã cozida que abordamos há pouco? Após um tempo, se as mudanças forem sentidas, as pessoas acabam não se importando mesmo, por já estarem acostumadas. E acabam até gostando e achando que estão tendo vantagens com relação à situação anterior. As mudanças culturais podem ocorrer por influência de outras culturas interessadas nestas mudanças, de forma planejada, intencional, como a campanha do American Way of Life,
ou acidentalmente, pela simples exposição dos aspectos de uma cultura a outra. De forma intencional ou não, com o tempo e com a frequência dos contatos entre culturas diferentes, as características, digamos, sedutoras de uma cultura que estiver influenciando outras são incorporadas e passam a fazer parte desta. E, então, começam a ser encaradas com naturalidade. Neste intercâmbio e nesta assimilação não há um juízo de valor confiável. Coisas boas e coisas ruins são igualmente absorvidas e passam a constituir novas características culturais. As pessoas assimilam rapidamente conceitos novos e abordagens desconhecidas quando veem que outras sociedades praticam e creem em coisas mais avançadas do que as da sua sociedade e sentem que aquilo pode representar uma evolução. Também assimilam coisas por serem mais práticas e por darem menos trabalho. Neste caso, pode-se dizer que por preguiça ou comodismo. No Brasil, como em muitas outras partes do mundo, foi assim que aconteceu com questões relacionadas aos direitos humanos, onde houve um desenvolvimento muito rápido e substancial. Assim como o uso de tecnologias avançadas e a conscientização da importância da preservação do meio ambiente. Estes são lados positivos da questão. Também aconteceu mesmo com as fast foods, comidas rápidas em tradução literal. Ou, simplesmente, lanches. Muitas pessoas vêm substituindo a comida de verdade por eles. Nos Estados Unidos a alimentação em excesso e de má qualidade está produzindo um efeito devastador, provocando obesidade generalizada na população, com toda a série de doenças e prejuízos físicos e emocionais que proporciona. E o pior é que isso não está servindo de alerta para nós, que estamos caminhando na mesma direção, com a obesidade da população alcançando níveis cada vez mais elevados. Os americanos já estão encontrando dificuldades até para encontrar comida tradicional. Quem quiser comer em casa um prato com comida normal pode ter que rodar muitos quilômetros para encontrar um lugar que tenha à venda os alimentos e os ingredientes necessários, que já estão se tornando exóticos por lá. Em compensação, quem quiser comer algum produto industrializado, em qualquer lugar dos Estados Unidos, por mais remoto que seja, precisará andar no máximo alguns quarteirões. Este é o caso da absorção por praticidade. Se for prático, se não der trabalho, é adotado com mais facilidade. Então, os hábitos antigos, mais trabalhosos, são abandonados e passam a ser considerados ultrapassados. A preguiça é uma motivação muito poderosa e persuasiva. Também há casos em que coisas boas e ruins surgem e se desenvolvem ao mesmo tempo através da assimilação de características de outras culturas. Como, por exemplo, a liberação sexual. Por haver liberdade, as pessoas deixaram de ser oprimidas e pressionadas e puderam exprimir e experimentar sua sexualidade sem tabus. Puderam obter informações que antes não eram disponibilizadas. Puderam discutir o assunto e se abrir sem medo de serem mal entendidas ou ridicularizadas. A liberdade de dispor de si mesmo e da sua sexualidade como bem entender, sem ter que dar satisfações à sociedade sem ser penalizado, sem dúvida é positiva. Por outro lado, os excessos, inclusive de exposição, estão levando à banalização do sexo, transformando em ato corriqueiro, sem importância e pretensamente inconsequente. Pela forma como a questão sexual está sendo encarada por muitos, é razoável pensarmos que a motivação sexual está sendo deslocada, ou rebaixada, ao nível instintivo. Se você está pensando que o que estamos dizendo é preconceituoso ou retrógrado, lembre a forma como você mesmo qualifica aquelas pessoas que vivem em orgias em constante troca de parceiros. Mesmo que você seja uma destas pessoas, você não deixa de julgar negativamente os outros que também agem assim. Basta estar com raiva ou zangado com alguém para que os mais pesados adjetivos surjam na sua mente ou na sua boca espontaneamente, não é mesmo? Isso também é preconceito. É ser atrasado. Quem sabe? O certo é que nós usamos os nossos códigos morais e éticos para fazermos qualquer julgamento. Se fazemos algo que reprovamos nos outros, talvez haja resquícios de valores sobreviventes da nossa própria cultura que ainda não foram completamente alterados. Ou porque, simplesmente, somos tolos. Ainda mais uma forma de absorção de características culturais que merece ser abordada, a cópia pura e simples. Sem motivo nenhum e sem qualquer finalidade. Apenas por imitação. É o caso,
Por exemplo, das comemorações do Halloween. Por motivos históricos, o Halloween só tem algum significado para os países de língua inglesa, especialmente Estados Unidos, Canadá, Irlanda e Reino Unido. Entretanto, mesmo não tendo qualquer sentido para os brasileiros, o evento vem se incorporando com frequência cada vez maior às atividades escolares, envolvendo as crianças e assumindo uma motivação de Dia das Bruxas. E assim, elementos culturais estranhos, sem sentido e sem significado, acabam se incorporando a outras culturas apenas pelo contato. No caso brasileiro, de tanto a população ter contato com as festas de Halloween nos filmes e programas americanos, este costume vem sendo adotado por aqui. Mesmo que quase ninguém saiba o que signifique, nem para que serve e nem pronunciar a palavra. Caminho sem volta. Nenhuma cultura é estática. É só uma questão de tempo para as mudanças ocorrerem. É o que acontece com todas as culturas do mundo. Sempre foi assim e sempre será. Mencionamos várias vezes a cultura americana como indutora de mudanças no mundo inteiro. Mas apenas porque é a cultura mais influente no nosso tempo por motivos econômicos, políticos e militares. Mas ela própria não é imune a mudanças. Tanto que também está em constante alteração. As diversas levas de imigrantes que chegaram aos Estados Unidos levaram consigo seus costumes e suas crenças, que acabaram se incorporando aos costumes e crenças locais e contribuindo para a formação de uma cultura única e própria. Isso continua acontecendo agora e continuará acontecendo sempre. Hoje, a cultura americana está influenciando fortemente todas as demais culturas do mundo. Mas isso não a transforma, e nem o povo americano, em vilões, como pretendem alguns. Os americanos vivem da forma como acreditam ser a melhor, seguindo o que lhes foi ensinado pelos seus antepassados. São as suas crenças que os dirigem, da mesma forma como acontece com todas as pessoas no mundo todo. Se o que acreditam é certo ou errado, é algo que não cabe examinarmos, pois todo julgamento contém ingredientes pessoais baseados em crenças próprias de quem julga. Processos de mudanças culturais acontecem naturalmente em todas as culturas por meio da absorção de valores e hábitos novos adquiridos de outras culturas com as quais tem havido contato. Este é o processo mais comum. Em menor escala, mudanças também ocorrem com o surgimento de novas tecnologias ou com descobertas que propiciem ou provoquem alterações no modo de viver ou de pensar. É desta forma que acontece a evolução do mundo, das sociedades que compõem o mundo, das organizações que compõem as sociedades do mundo e dos indivíduos que compõem as organizações das sociedades do mundo. É um processo contínuo e impossível de interromper. Até mesmo a tentativa de isolar uma cultura da influência de outras acaba criando alterações nesta cultura por meio da imposição de novas regras. Não há cultura estática. É só uma questão de tempo para mudanças acontecerem. Até as culturas isoladas e remotas mudam com o tempo, embora mais lentamente. Mas mudam. Destino provável. Ao examinarmos com consciência crítica a forma como as sociedades estão estruturadas no mundo, não há muitos motivos para comemoração. Com exceção de algumas poucas culturas, todas as demais se estruturaram em torno do consumo. Ou seja, necessitam que haja indústrias produzindo uma gama enorme de bens e serviços e uma grande massa de pessoas trabalhando e consumindo o que é produzido. Esta é a forma como as pessoas se mantêm trabalhando para poderem se sustentar e as suas famílias. E a melhor forma que o mundo encontrou para se organizar até hoje. Mas tem seus problemas, que não são poucos. A ênfase exagerada na produção e no consumo está levando o planeta a se exaurir. Muitos dos recursos da Terra já não existem mais e outros estão acabando ou com prazo certo para acabarem. E o pior é que as pessoas sabem que estão consumindo demais e destruindo o mundo por causa disso, mas esperam que apenas os outros façam o sacrifício de abrir mão de alguns bens supérfluos. Isso se dá, principalmente, nos Estados Unidos, que são os maiores consumidores do planeta. Se bem que, lá, a maioria das pessoas nem se dá conta dos abusos de consumo que comete. Os americanos, em geral, não acham que precisam se preocupar com isso por haver disponibilidade de tudo em abundância para eles, o que dá normalidade a comportamentos inconsequentes, como ligar o condicionador de ar e continuar com a janela aberta.
O interessante neste caso é que as maiores críticas quanto ao comportamento dos americanos e da sua sociedade vêm dos próprios americanos. Eles mesmos vêm alertando o mundo com relação aos excessos que a sua sociedade vem cometendo. Claro, não são todos. Nem mesmo a maioria. Para falar a verdade, são apenas algumas mentes conscientes. Em relação à sua população total, eles são poucos. Mas cumprem um papel importante ao alertar o mundo e os próprios americanos sobre os abusos que estão cometendo. Infelizmente, a maioria da sua população não tem consciência disso. Mesmo que adquirisse tal consciência, dificilmente abriria mão das regalias que desfruta. O do American Way of Life. Um simples exercício de raciocínio já demonstra a aberração do consumo da sociedade americana. Vejamos. A população americana está estimada em torno de 350 milhões de pessoas e a população mundial em torno de 7 bilhões. Assim, a população americana representa 5% da população mundial. A população americana consome um terço, ou 33% de tudo o que é produzido no mundo. Isso mesmo. 5% da população consomem 33% do que é produzido. Se os outros 95% da população mundial começassem a consumir como os americanos, precisaríamos de mais 5 planetas iguais ao nosso para sustentar tal consumo. É evidente que isso é insustentável e que não vai durar muito. Principalmente porque as populações que consomem menos do que a americana estão aumentando consideravelmente seus níveis de consumo. Talvez a festa tenha que acabar bem antes do que se imagina, simplesmente porque não haverá como manter tamanha orgia consumista. Não existem recursos suficientes no planeta nem mesmo para manter os atuais níveis de consumo. Quanto mais para sustentar o aumento de consumo que se verifica em todo o mundo, mais o aumento da população, que também é crescente. Chegará o dia no qual haverá o colapso dos meios de abastecimento, seja por falta de matérias-primas ou insumos, ou por causa da poluição gerada pela produção, ou por qualquer outro motivo. Quando este dia chegar, será necessário frear o consumo da população e, então, o caos estará instalado no mundo. Com a inevitável queda na produção, muitos empregos desaparecerão das linhas de montagem. Aqueles que perderem seus empregos deixarão de comprar, levando a crise para o comércio, que também começará a enfrentar grandes dificuldades, dispensar empregados e fechar estabelecimentos. O agravamento da situação acabará se refletindo nos ramos essenciais da economia, como agricultura, saúde e energia. Em pouco tempo, cada economia do mundo terá sua crise particular, que acabará se tornando mundial. Então, cada país tentará proteger seus interesses e da sua população. Os mais poderosos levarão vantagem, mas isso não impedirá que os demais queiram o que precisam. E eles tentarão buscar os escassos recursos e que se acham no direito de possuir para satisfazerem suas necessidades. Então, estará pronto o cenário para mais uma grande guerra mundial, cujo prêmio para os vencedores, e a própria motivação para a disputa, será a posse e o controle dos recursos do planeta. Para alguns, a guerra ainda será uma ótima solução para o superpovoamento da Terra, pois seria a oportunidade ideal de reduzir a população excessiva, que, segundo as suas possíveis análises, poderia ter sido o que causou o caos. Assim, os povos que tiverem o maior poderio militar poderão escolher quem será preservado e quem será eliminado do novo mundo que estariam montando. Drástico este quadro, não é mesmo? Será paranoia? Com certeza, não. Muitas ações militares já aconteceram, e continuam acontecendo, sem que a população sequer suspeite dos seus reais motivos. Muitos governos no mundo já foram derrubados e substituídos em países menores por outros países mais poderosos que estavam interessados apenas nos seus recursos naturais. Muitas pessoas já foram sacrificadas em nome de interesses comerciais e financeiros de poucos. Tais situações continuam acontecendo ainda hoje, todos os dias. E não pararão de acontecer enquanto o mundo continuar sendo dominado pelos poucos poderosos que o dominam hoje. Puxa! Quanta futurologia! Será que tudo isso foi visto numa bola de cristal? Ou nas cartas do tarô? Nada disso.
Estamos apenas observando como as coisas costumam acontecer no cenário mundial e tentando traçar a rota provável do nosso mundo para o futuro, levando em conta como ele se apresenta hoje, as situações que vivemos e as características e tendências humanas, principalmente as que envolvem o poder. Esperamos que nossas adivinhações nunca se cumpram, embora acreditemos que são muito possíveis, bastando apenas que se criem as condições adequadas para que aconteçam. Existe saída? Pergunta difícil de ser respondida. Existirá saída? Que cada um analise a situação conforme a sua percepção e faça a sua própria definição do que considera saída. De qualquer forma, havendo saída ou não, sempre será melhor ser consciente do que estiver vivendo, não se conformar em ser apenas mais um inocente útil na história e permanecer atento ao que estiver se passando consigo mesmo, ao seu redor e no mundo. Talvez seja esta a saída. Talvez seja a única. Para qualquer situação. Somente uma sociedade formada por cidadãos conscientes do seu papel, bem informados e independentes de qualquer ideologia, seja qual for, não se deixaria manipular por discursos oportunistas, nem por promessas mirabolantes, nem por explicações sem nexo, nem por propaganda dirigida. Uma mente alerta e consciente também consegue se defender melhor dos conteúdos subliminares que lhes são endereçados, pois tem mais condições de identificá-los quando surgem disfarçados. O cidadão, no verdadeiro sentido da palavra, não se intimida nem se deixa enganar com facilidade. Não aceita ser manipulado ou guiado conforme o interesse de outros, como parte de uma manada. O verdadeiro cidadão procura se capacitar para identificar o que não é bom para si e para sua comunidade e protesta contra isso, não aceitando imposições que possam lhe prejudicar. Para isso, porém, o candidato a cidadão pleno terá que iniciar um processo interno de desacomodação, abandonando a atitude de não querer nem saber o que acontece além das aparências. Terá que assumir uma nova atitude. Uma atitude de eu quero saber, sim, eu me importo, sim. E vou fazer, sim, o que puder para arrumar o que estiver errado. A força dos movimentos populares. Periodicamente, surgem movimentos populares que dão a impressão de que o mundo está acordando, de que as sociedades estão tomando consciência do poder que sempre possuíram e ainda não haviam usado. São acontecimentos que ocorrem em pontos diversos da Terra, às vezes inesperadamente, em países que, até então, nunca se suspeitaria que ali pudessem ocorrer. Como o movimento que ficou conhecido no mundo como Primavera Árabe, que começou no final de 2010 pela Tunísia e rapidamente se espalhou pelo norte da África e pelo Oriente Médio. Os povos de vários países da região saíram às ruas reivindicando direitos e se insurgindo contra seus governos por meio de ondas de protestos e grandes manifestações populares, a ponto de conseguirem efetivamente derrubar alguns dos seus governantes. Os que permaneceram tiveram que atender várias das reivindicações populares para conseguirem se manter no poder. Ainda hoje, maio de 2014, como fruto da Primavera Árabe, persistem protestos, e até disputas armadas, em vários países da região. Aqui, no Brasil, em junho de 2013 iniciou-se um movimento popular espontâneo que não tem nome, nem dono, mas que tomou conta das ruas de todo o país. Foi como se, de repente, os brasileiros tivessem se dado conta do seu poder e se dispusessem a se manifestar. Pareceu que a população se cansou de apenas reclamar e de fazer graça da própria desgraça e resolveu sair para a rua cobrando uma dívida social imensa, acumulada através de muitos e sucessivos governos, referente a deficiências e ingerências em quase todas as áreas sob a responsabilidade do poder público, como saúde, educação, transporte, combate à corrupção, justiça, além de outras. É impossível fazer qualquer previsão sobre o futuro de tal movimento, por ser inédito e inesperado no Brasil. Como é um movimento de massa que surgiu espontaneamente, não tem representantes, nem pauta específica, nem qualquer organização. As manifestações são marcadas nas redes sociais e as pessoas se encontram nos pontos marcados e saem pelas ruas das cidades, cada uma com sua própria pauta de reclamações e exigências. É justamente o caráter coletivo deste surpreendente movimento que deixa as autoridades mais perdidas, pois, não havendo representantes com os quais possam tratar, fica impossível qualquer negociação.
Assim, a única possibilidade que lhes resta para acalmar a massa rebelada é atender às exigências que forem externadas nas próprias manifestações. Para isso, os governantes terão que interpretar a vontade destas multidões, ou seja, tentar identificar e entender o que estão reivindicando, e tomar providências reais e concretas para que as exigências sejam contempladas. Senão, as manifestações não cessariam. Nem os problemas que elas geram. Nem as cobranças populares. Nem o desgaste político contínuo dos governantes. Aliás, este é o ponto que mais é sensível à classe política e o que realmente tem poder de fazer com que as autoridades tomem providências. Mesmo que as manifestações acabem de repente, ficará um recado claro para os governantes: o povo deixou de ser boi manso, que se deixa levar para onde quiserem levá-lo, e descobriu uma forma eficiente de cobrança, por meio da qual poderá passar a exigir o devido retorno dos elevados impostos que paga e honestidade por parte da classe política. Alguns resultados puderam ser verificados imediatamente, como a redução dos valores das passagens de ônibus em diversas cidades do Brasil e a derrubada da PEC 37, proposta de emenda constitucional de autoria dos parlamentares, que pretendia retirar o poder de investigação do Ministério Público para os crimes cometidos pelos próprios parlamentares. A PEC 37 já estava pronta para ser votada e tudo indicava que ela seria aprovada, num ato que seria uma tremenda afronta ao povo. Com o povo transmitindo suas mensagens através das vozes das ruas e com as autoridades sendo obrigadas a se mexerem para atendê-las, a partir de então foi inserido um novo ingrediente na relação entre o povo e as autoridades no Brasil. A classe governante, em qualquer nível, terá que se vigiar muito mais e, quem sabe, tenha que se obrigar a ter conduta decente. Senão, poderá estar dando motivo para que milhares e milhares de pessoas tomem as ruas de repente em protesto, num movimento imprevisível e sem qualquer controle. Resta a esperança de que as manifestações nas ruas das cidades brasileiras não sejam apenas um surto de sonambulismo seguido de um novo sono profundo. Provavelmente, não deverá ser. Depois de descobrir e de experimentar o poder que tem, quem poderá querer abrir mão dele novamente? Sim, existe saída. Sem dúvida, os movimentos populares são muito importantes. Mas eles não são as saídas. São apenas passos, ou caminhos, na direção da solução de sérios problemas. São importantíssimos, mas não passam de etapas que precisam ser vivenciadas para que as pessoas adquiram a consciência necessária para a assimilação de valores e de padrões éticos e morais saudáveis. Isso leva tempo. Muitos anos. A prova disso é que, quando os movimentos populares vão acalmando, começa a haver um esforço dos governos para que tudo volte ao mesmo patamar de antes do início dos protestos. Enquanto a população estiver fervendo nas ruas, seu clamor empurrará as autoridades para que tomem as medidas cobradas. Porém, quando o movimento esfriar, também esfriará a boa vontade das autoridades para realizar o que estiver sendo cobrado delas. Na verdade, os governantes começarão a se sentir mais confortáveis com a situação, que estará deixando de incomodá-los. E, assim, não se sentirão mais pressionados para fazerem o que a voz do povo estiver cobrando. Falando sem rodeios, as autoridades, todas, apostarão que, com o tempo, o povo acabará se cansando, parará de se manifestar e voltará à sua vida normal de boiada dócil. E, então, as autoridades poderiam voltar a desfrutar da tranquilidade que sempre tiveram para fazerem o que quiserem. O processo de mudanças que talvez tenha se iniciado com os protestos e manifestações populares é lento. É trabalhoso. Precisa ser persistente e cuidadoso, para que ninguém se adone dele e assuma seu controle em proveito próprio. Mas é um processo necessário para que a maioria das pessoas não apenas cobre que os outros tenham atitudes corretas, mas, principalmente, também haja corretamente sempre. Nas mínimas coisas. Mesmo que não haja ninguém para cobrar. Acreditando e assumindo que estas atitudes fazem parte do seu ser. Seria assim que se criaria uma cultura popular voltada para o bem comum, que poderia banir o egoísmo nas suas relações sociais e econômicas e onde todos condenassem atitudes e atos ilegais ou que não trouxessem benefícios à maioria. Assim seria criada a peneira que só deixaria passar aqueles que agissem bem.
Assim surgiria uma verdadeira representatividade popular na classe política. Assim seria possível se pensar numa verdadeira democracia. Só assim, só um povo com ética e moral elevadas pode construir uma sociedade justa e equilibrada. Há quase 200 anos, em uma de suas estrofes, o hino rio-grandense já falava sobre isso quando diz: mas não basta, pra ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Só quando as virtudes expulsarem as mazelas de dentro das pessoas e passarem a fazer parte da maioria é que teremos a possibilidade de sermos representados por pessoas de boa índole. Afinal, o que se vê na esfera política nada mais é do que o reflexo do próprio povo. Os que estão governando nosso país e tratando das nossas leis não são etes que surgiram do nada e se apossaram do poder. Eles são gente, são nativos do planeta Terra e do país, e foram colocados onde estão através do voto da população. Se é verdade que a situação política de uma nação é o reflexo do seu povo, então só haverá possibilidade de ser melhorada a política depois que o povo melhorar. Desta forma, um povo mais honesto, mais culto, mais consciente e mais participativo obviamente exigirá que os seus representantes carreguem estas virtudes para o exercício dos seus mandatos. Então, parece lógico que cheguemos à conclusão de que o segredo para a salvação da humanidade e das sociedades é a correção de caráter dos seus indivíduos, a solidariedade, a adoção de boas práticas, o desenvolvimento pessoal, o aprimoramento ético e moral e a capacidade de se enxergar nos outros para só fazer a estes o que gostaria que fizessem para si mesmos. Todas estas coisas, apesar de parecer muito, podem ser resumidas em uma única palavra: amor. Há milhares de anos a humanidade vem sendo alertada sobre esta singela verdade. À medida que o tempo vai passando, a história parece mostrar que isso vem fazendo cada vez mais sentido para a maioria. Talvez estejamos rumando para uma nova concepção de mundo onde cada indivíduo será capaz de perceber que terá muito mais vantagens se o bem-estar coletivo estiver acima do individualismo e do egoísmo. Você poderá dizer que já é assim, hoje, pois existem leis que assim determinam. Pois, é. Mas se precisa existir uma lei para determinar que seja assim, e todo um aparato judicial para fazer com que seja assim, então as pessoas apenas são obrigadas a fazerem o que a lei manda. Elas não agem desta forma por acreditarem nisso. Elas não têm isso fazendo parte de si. A prova é que muitos, quando podem, quando têm alguma certeza de não serem punidos, burlam estes princípios para levarem alguma vantagem. E não precisa ser por coisas de valor. Podemos constatar tais comportamentos em coisas muito simples no cotidiano, como furar uma fila, estacionar em local proibido ou ficar quieto quando paga algo e recebe o troco maior do que o devido. Estes exemplos são coisas simples, é verdade. Mas são atitudes condenáveis. E todos os que praticam estes simples desregramentos sabem muito bem o que estão fazendo. Que diferença há em ficar com $1 que não é seu ou com 1 milhão? A diferença é apenas o valor, pois o ato é o mesmo. Muitos adjetivos poderiam ser imaginados para qualificar quem age à margem da boa ética e da moral, mas não é este o objetivo. Estamos levantando esta questão apenas para tentar demonstrar que cada um precisa assumir a sua parte de responsabilidade pela situação caótica na qual as sociedades do mundo inteiro estão inseridas. Então, antes de culpar alguém por qualquer coisa, veja antes qual é o seu papel neste contexto. Qual é a sua responsabilidade na situação? O que você fez ou deixou de fazer para que a situação ficasse do jeito que ficou? Só ficar culpando os outros não resolve nada. Apenas serve como desculpa para você continuar não fazendo o que pode ou deve fazer. O assunto poderia ser concluído por aqui, mas ainda cabe uma ressalva. Há pouco falamos no amor como a chave para o bem viver das sociedades. Mas não podemos confundir as coisas. Amor não é submissão, nem aturar coisas com as quais não concordamos. Isso é apenas fraqueza. Ou incapacidade de enfrentar situações difíceis ou de conflito. Ou acomodação. Ou preguiça. Pode ser qualquer coisa, mas não é amor. Também não é falta de amor agir com firmeza para mudar o que deve ser mudado. Nem é ofensivo se rebelar contra o que está errado. Tudo o que precisamos é aprender a dosar as quantidades certas de amor e de rebeldia, de aceitação e de indignação,
para orientar nossos passos na caminhada de construção de um mundo melhor, mais justo, mais ético e mais humano. Para todos, não apenas para nós mesmos. A educação. A tecnologia possibilita produzir muitas coisas inteligentes, celulares, carros, eletrodomésticos. Não seria melhor se fosse investido mais em educação para termos gente inteligente? Questão estratégica: priorizar ou não? Estamos convivendo, diariamente, com notícias que nos dão